Graça e a paz, meus irmãos. Muito bom estarmos juntos novamente. Mais uma semana que se passou. Mas é com alegria que nos reunimos. É muito bom ver você, rever cada um de vocês e estarmos reunidos nesta celebração ao Senhor, apresentando a Ele a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem realizado, por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Nessa noite eu quero refletir com você no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, Lucas 13, a partir do verso 1, nós vamos fazer essa leitura. Abra a sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corta. Amém. Até aí a nossa leitura. Nós temos vivido esse tempo e esta passagem nos apresenta a proposta de que Deus nos oferece uma nova chance, Deus nos oferece uma nova oportunidade, Deus nos oferece um novo momento. Aquilo que parece um ponto final, aquilo que parece uma última barreira, um último estágio numa caminhada, Deus está indicando que Ele pode nos levar adiante, que Ele pode nos conduzir além. Esta parábola de Jesus está inserida dentro de uma conversa que ele teve com a multidão a respeito do seu ministério. Jesus diz que ele pedia das pessoas um compromisso tal que acabaria promovendo mudanças tão profundas nas crenças e valores, causando divisões até mesmo dentro das famílias. Jesus está dizendo que as mudanças que ele promoveria seria de tal monta que até mesmo membros de uma mesma família, eles teriam que se posicionar, teriam que tomar uma atitude, teriam que fazer uma escolha, e isso eventualmente traria divisões dentro da família. Ele fala também sobre o final dos tempos, chamando sua atenção de que eles conseguiam discernir o tempo certo da chuva, simplesmente observando as nuvens. Então seriam capazes de entender o que ele estava lhes ensinando, ou seja, o tempo de preparar o solo e limpar a terra para plantar e colher, como figura da importância de se corrigir aquilo que estava errado. Capítulo 12, versos 54 a 59. Então está dizendo: olha, então vocês vão entender o que eu estou falando, que o que eu estou querendo dizer que é tempo de preparar o solo, é tempo da semeadura, é tempo da colheita. É tempo de corrigir aquilo que está errado, para que haja um bom fruto. A multidão parece não compreender a mensagem. Primeiro, porque Jesus expressa o desejo de que o fogo do juízo divino já estivesse aceso. Ele diz assim no capítulo 12, verso 49: vim lançar fogo à terra. Como gostaria que ele já estivesse aceso. Segundo, ele afirma que não veio trazer a paz, mas sim a divisão. Verso 51. Terceiro, Jesus lança um desafio para que eles mesmos explicassem como as coisas deveriam acontecer. Ele diz assim: por que não julgais também por vós mesmos
é justo, verso 57. Então Jesus está apresentando aquilo que para nós é um contrassenso. Como é que aquele que lá em Isaías é apresentado como o príncipe da paz, está agora afirmando que ele veio trazer fogo, que ele veio trazer divisão, ele está agora provocando as pessoas para darem resposta. Expliquem vocês o que está acontecendo, expliquem vocês o que é justo. Vocês não sabem discernir os tempos, vocês não sabem ler as nuvens, vocês não sabem se debruçar sobre mapas e estatísticas e dizer o que vai acontecer. Então expliquem, digam vocês. O que Jesus estava anunciando era que eles estavam vivendo de maneira inconsequente. Eles cuidavam das coisas que podiam oferecer conforto para este tempo, mas não se preocupavam com as questões mais relevantes da existência e as consequências danosas resultantes de escolhas erradas. Eles estavam preocupados com aquilo que era periférico e não com aquilo que era essencial. Também estava afirmando que sua vinda ao mundo não teve como objetivo aliviar um pouco a dor do sofrimento, para que eles pudessem preservar o mesmo estilo de vida com seus valores e conceitos errados. Pelo contrário, Jesus os está convocando para uma mudança radical em sua vida. Deus está nos dando uma nova chance, mas não é para continuarmos a fazer as mesmas coisas. Essa nova chance traz também um convite, um chamado para uma mudança radical. Na sequência da conversa, surge a história que dá inspiração para a parábola da figueira. Eles falam sobre um evento terrível de assassinato envolvendo galileus, que foram mortos por Pilatos no exato momento em que estavam no templo, em Jerusalém, oferecendo seus sacrifícios e prestando culto. Tanto que o sangue dos galileus se mistura com o sangue das ofertas. Os galileus eram tidos como propensos a promoverem rebeliões ou se envolverem em atos de revolta contra o governo de Roma, especialmente representado por Pilatos. Então havia uma crença política de que os fariseus tinham essa tendência de se envolverem em planos, em projetos e ataques contra o governo de Roma. Havia também o fato de que a Galileia era governada por Herodes, que tinha ciúmes de Pilatos, porque este era um gentio, Pilatos era romano, governando em Jerusalém, a cidade mais importante da Palestina, onde ficava o templo que sua família havia construído. Isso fazia de ambos inimigos políticos. A família de Herodes, um dos seus parentes, foi quem reconstruiu o templo de Jerusalém. Foi quem participou lá na revolta no período interbíblico do resgate do culto dos judeus. Isso então era motivo de ciúmes para Herodes. Então essa conversa, ela podia ter esse objetivo de questionar sobre justiça, sobre política, sobre organização social, sobre a retribuição do mal, enfim, mudar o foco de si mesmos para as circunstâncias. Essa história talvez quisesse induzir Jesus a entrar no debate político. E Jesus era galileu. Jesus estava vindo da Galileia, embora tivesse nascido em Belém, na região da Judéia, mas ele foi criado na Galileia, em Nazaré. Então isso talvez fosse querer instigar Jesus. Olha, Pilatos matou Galileu, e aí? O que o senhor tem a dizer sobre isso? O senhor não vai falar nada? O senhor não tem nada a comentar sobre isso? Entretanto, Jesus lhes oferece uma resposta que traz lições profundas e que podem ser aplicadas ao nosso tempo, diante dessa sensação de final dos tempos em que nos encontramos. Então, que lições são estas? Jesus, então, retomando o foco da sua conversa e não se deixando levar por aquele assunto, ele ensina: precisamos saber questionar o senso comum que promove inutilidades e esterilidades. O senso comum é a lógica que as pessoas usam em seu cotidiano, aquilo que é considerado natural,
o que elas construíram como verdade para explicar ou decidir sobre as questões da vida. Notem que Jesus começa dizendo: vocês pensam que, com isto, Jesus toca na cosmovisão deles, na visão que eles tinham de mundo, na maneira como eles interpretavam a vida, nas suas crenças e nas suas conclusões sobre fatos e circunstâncias. Jesus questiona a lógica popular deles, bate firme com ótimos argumentos. Jesus questiona o que eles pensam sobre causa e efeito nos eventos cotidianos, como eles definem méritos para se tornar aceitável numa sociedade, porque ali estava a questão de que eles habitavam na Judéia e eles estavam falando de galileus, que era da periferia, para se quantificar o castigo que alguém merece por alguma coisa que fez, ou simplesmente por não fazer parte do grupo. Então, qual é o castigo que alguém merece? Que tipo de retribuição pode ser dada para se dizer o que é justo, o que é razoavelmente aceitável? Jesus acrescenta outro evento trágico ocorrido, desta vez com habitantes de Jerusalém, que estavam no tanque de Siloé, um local de purificação ritual por onde passavam aqueles que iam ao templo para adorar. Naquele lugar havia uma torre e ela desabou, matando 18 pessoas. Jesus então pergunta: vocês pensam que eles eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém? Aqui Jesus então faz um alerta sobre duas coisas, pelo menos. Tragédias não estão necessariamente relacionadas a pecado de alguém, a um pecado em particular. As tragédias não vêm necessariamente porque alguém especificamente pecou. Ninguém é melhor, mais santo ou menos pecador que ninguém aos olhos de Deus. Todos pecaram, diz a Bíblia. Todos pecaram, não há ninguém, não há um justo sequer, diz a Bíblia. Com isto o Senhor declara que nossa medida de bem-estar e de justiça não pode se sustentar naquilo que o mundo aceita como padrão ou verdade. Não pode se sustentar em cima da cultura comum, da cultura popular, daquilo que as pessoas acham, de acordo com como elas se sentem bem ou se sentem mais confortáveis. Precisamos questionar as esterilidades e inutilidades da nossa vida, da nossa sociedade, dos serviços públicos, da nossa cultura, do nosso estilo de vida, da nossa família, da nossa igreja, dos nossos projetos, o que tem sido produzido, qual o bem que tem gerado, qual a contribuição que tem sido dada para o bem. O tempo vai passando e a gente não se preocupa em saber porque algumas coisas não frutificam. O tempo vai indo embora e a gente não denuncia as inutilidades e aquilo que inutiliza a nossa terra, os relacionamentos e a própria existência. Às vezes passamos a vida inteira sem questionar porque somos estéreis. Por que algumas coisas simplesmente não caminham em nossa vida e nós vamos nos acomodando? Segunda lição: precisamos trocar os modelos de produção pela cultura da frutificação. No verso 6, o homem foi procurar fruto, e aqui fazemos uma distinção entre fruto e produto. Fruto é aquilo que resulta da própria essência, do caráter, uma expressão visível da identidade e natureza de alguém. Como Jesus afirmou aos seus discípulos: nenhuma árvore boa dá frutos ruins, nenhuma árvore má dá frutos bons. Toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Lucas 9, 43 e 44. Então o fruto é uma expressão do próprio ser, daquilo que se é, daquilo que se afirma ser em verdade, da sua própria essência. Então uma árvore boa não pode jamais dar frutos maus, porque a sua essência, porque a sua natureza, porque a sua identidade é boa. O produto é resultado do trabalho e esforço de alguém.
demonstrando suas habilidades, capacidades e conhecimento, não envolvendo necessariamente o caráter. Jesus disse uma vez aos seus discípulos: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16, 26. O homem pode ganhar o mundo inteiro pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento, pelo seu esforço. Ele pode ter grandes produtos, mas a sua alma se corrompeu, a sua alma se distorceu, a sua alma se maculou, a sua alma se degenerou. Mas ele produziu, ele mostrou resultados, mas a sua essência, o seu caráter está lá, todo amafanhado, todo torcido, todo amassado. Nosso tempo valoriza a produtividade. Criam-se novos processos, equipamentos, sistemas, aperfeiçoam-se tabelas e planilhas, incrementam novas rotinas para trabalho em equipe, sempre com foco na produtividade. Treinamentos, cursos, livros e palestras são oferecidos para todos aqueles que desejam inserir-se no mercado e poder vencer a concorrência. Qual o resultado disso? Uma sociedade de alta tecnologia constituída de pessoas fracas e imaturas, gente pronta para consumir produtos e coisas, mas com sérias dificuldades para se relacionarem, para firmarem compromissos pessoais de longo prazo, para manterem-se fiéis, além de serem instáveis emocionalmente. Uma sociedade que não consegue se relacionar afetivamente. Uma sociedade com pessoas que têm uma dificuldade enorme de enfrentar obstáculos. Basta ouvir um não e a tragédia já se instala, a crise já se instala. Basta que ela não consiga alcançar aquilo que ela deseja, ela já tem um problema de autoestima. Ela já precisa passar por todo um trabalho terapêutico para reconstruir a sua imagem, que está sendo construída, que está sendo sustentada por coisas, por produtos e não por caráter. Jesus não quer que sejamos produtivos, mas frutíferos. Não deseja que apresentemos a Ele nossa relação de atividades realizadas e metas alcançadas, mas o nosso coração restaurado e transformado pela obra que Ele está fazendo em nós. O Senhor quer que sua igreja seja conhecida através daquilo que realiza como demonstração do próprio caráter do Senhor. Neste tempo, o Senhor quer tratar o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa própria maneira de ver a vida, para que sejamos frutíferos em vez de apenas produtivos. Terceira lição: precisamos perceber quando Deus nos oferece uma nova chance. No verso 8: diante de situações difíceis, somos tentados a buscar os responsáveis para poder acusá-los, e assim ter um sentimento de absolvição para nós mesmos, como na expressão: ufa, ainda bem que não fui eu, ainda bem que essa conversa não é comigo. Com isto perdemos a oportunidade de enxergar aquilo que está acontecendo como uma ação de Deus em nossa direção, como uma convocação de Deus para refletirmos sobre a vida e corrigirmos nossos rumos. Nós vemos a crise, nós vemos o problema, nós vemos a situação e imediatamente começamos a ir atrás de quem é o culpado, quem são os responsáveis por ela. E muitas vezes não nos debruçamos sobre elas e enxergar a oportunidade que Deus está nos dando para enxergarmos sobre a vida, para refletirmos sobre como as coisas acontecem no seu amplo espectro. Na passagem que lemos, Jesus afirma enfaticamente: antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Com isso ele está dizendo que todos aqueles eventos abrem uma oferta para arrependimento, correção, aprendizado e mudança de vida.
A multidão queria desviar o foco da conversa, justificando as tragédias como direcionadas para pessoas em particular, como uma retribuição pelo que deixaram de fazer, como uma consequência natural de causa e efeito, por se desviarem do padrão estabelecido ou imaginado. Porém, Jesus está dizendo que ele veio para transtornar concepções fraudulentas do senso comum, para expor as inutilidades e esterilidades, para denunciar a produtividade que tolera os desvios de caráter e da ética, em substituição à frutificação, que exige integridade e compromisso moral. Eles queriam desviar o foco da conversa, e Jesus está dizendo: olhem para este tempo, e em vez apenas de situarem isso é juízo contra este, ou juízo contra aquele, ou condenação sobre aquilo, Deus está pesando a mão sobre este, ou pesando a mão sobre a igreja. Olhem para isso, olhem tudo para isso, e veja, precisamos nos arrepender de todo esse estilo de vida que o nosso mundo adotou. Precisamos nos arrepender de toda essa história que estamos construindo. Precisamos nos arrepender da maneira como fazemos comércio, como fazemos negócios, como cuidamos do nosso dinheiro, como cuidamos da nossa família e até mesmo como mantemos as nossas práticas espirituais. Para tanto, Jesus afirma que é necessário descer até as raízes e trabalhar nelas, corrigir os nutrientes, remover as impurezas e preparar melhor o solo. No verso 8, muitas vezes as mudanças precisam ser mais profundas, não podem ser apenas estéticas, como uma poda de galhos e de folhas. As tragédias acontecem porque vivemos em um mundo que não funciona da forma como Deus o criou. Precisamos enxergar nas tragédias uma boa oportunidade para refletir sobre o nosso senso comum, sobre a nossa cultura e valores, sobre a nossa estrutura social, para promover as correções necessárias, porque Deus está nos oferecendo uma nova chance. Concluindo, Jesus está diante da multidão ensinando sobre o seu ministério, afirmando que ele veio para promover mudanças profundas em todas as áreas da vida das pessoas e da sociedade. Ele também está aproveitando a oportunidade para falar sobre o fim dos tempos e como isto deve nos inspirar na maneira como conduzimos nossas vidas, e acima de tudo, para enxergarmos em tudo isto como Deus nos oferecendo uma nova chance. Jesus está dizendo: olhem, se este é o final do mundo, então vejam o que precisa ser corrigido até lá. Vejam o que é que Deus está querendo dizer a vocês. Observem aquilo que vocês precisam tratar dentro de vocês. Para isso ele nos ensina 3 lições. Precisamos saber questionar o senso comum, que promove inutilidades e esterilidades. É hora de nós olharmos para a nossa própria vida, para a nossa própria sociedade, para a nossa cidade, para o nosso mundo, e questionarmos por que eles continuam tão inúteis. Por que nós mantemos coisas inúteis, coisas que não dão resultado, coisas infrutíferas? Por que nós mantemos estruturas estéreis? Precisamos trocar os modelos de produção pela cultura da frutificação. A nossa sociedade engole a corrupção porque está atrás do produto e não atrás do fruto. Ela aceita o engano, ela aceita a mentira, ela aceita o que é feito de qualquer jeito, ela aceita gambiarra, ela aceita imoralidade, ela aceita indecência, porque ela está procurando produto e não fruto. Precisamos trocar os modelos de produção pela frutificação. Precisamos perceber também quando Deus nos oferece uma nova chance. Deus está nos dando uma oportunidade imensa para rever a nossa vida,
para rever aquilo que estamos fazendo. Deus está dizendo: isso aqui pode não ser o ponto final, isso aqui não é o fim da estrada, estou te dando uma nova oportunidade. Eu quero mexer nas raízes, eu quero descer até o fundo, eu quero ir mais profundo do que temos ido até agora, para que lá na frente você possa frutificar. A parábola é fechada com uma advertência: se no futuro der fruto, muito bem, mas se não der, tu a cortarás. No verso 9, ele faz um alerta: se nós não aproveitarmos essa oportunidade que o Senhor está nos dando, nós continuaremos infrutíferos, e aí poderá haver o corte. Que sejamos daquelas pessoas nas quais o Senhor encontrará os frutos que Ele procura, porque afinal, hoje, Ele está nos oferecendo uma nova chance. Amém. Que Deus abençoe você. Deixe Deus trabalhar na sua vida nesse momento, neste tempo. Deixe que Deus vá até as raízes da sua história, as raízes onde você tem fincado a sua existência, e ali Ele mexer, e ali Ele mudar, e restaurar, e trabalhar, para fazer de você uma pessoa que produz fruto, muito fruto, fruto em abundância, e fruto que glorifica o nome do Senhor. Amém. Nós vamos orar. Vamos orar. Deus nosso Pai, nós te louvamos, ó Senhor, pela Tua palavra. Nós te bendizemos e te exaltamos pelo Teu amor tão grande, eterno, sobre nós. Te agradecemos pela Tua bondade que se renova a cada dia, a cada manhã, que vem nos suprir, que vem nos atender, que vem olhar para nós com graça e compaixão. Nós te louvamos pela salvação e perdão dos pecados. Nós te louvamos pela nova oportunidade que o Senhor está nos oferecendo. Mas nós estamos vivendo esse tempo tão difícil, tão complicado, mas sabemos que o Senhor está envolvido nisso para nos liderar, para nos dirigir, para nos corrigir, para nos curar, para nos instruir, para nos dar sabedoria. Pai, que o Senhor nos ajude a discernir e entender, ó Pai, e aproveitar essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, também a ajudar, a socorrer aqueles que precisam de uma nova chance, que precisam agarrar essa nova oportunidade. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a fazer esse trabalho junto com eles, para que as suas raízes sejam curadas, para que as suas raízes sejam nutridas, para que as suas raízes sejam limpas, a fim de que eles possam frutificar, Senhor. Abençoe a cada uma dessas pessoas, ó Pai. Abençoe cada um dos teus filhos. Nós te pedimos que o Senhor continue abençoando, continue cuidando, guardando, Senhor. E que, ó Deus bendito, o Senhor possa encontrar neles frutos, muitos frutos, para a glória do teu nome. Assim oramos